Olá, pessoal. A gente vai dar aula sobre tecido ósseo e a gente vai dividir essa aula em partes, porque ela é bem grande. Não é que ela é grande, ela tem muito assunto, né? Então a gente vai falar sobre o tecido ósseo, que é um tipo de tecido conjuntivo, né? Opa. É uma classificação de tecido conjuntivo. E todo mundo sabe que o osso é o que forma o esqueleto, né? Então, o tecido ósseo ele é um tecido conjuntivo, assim como os outros, só que a matriz dele, a matriz extracelular, é rígida, porque ela é mineralizada. Então, essa é uma importante diferença entre o tecido ósseo e o tecido cartilaginoso, o tecido conjuntivo propriamente dito, tá certo? Então, quais são as funções do tecido ósseo? Todo mundo já sabe, ele constitui o esqueleto. E o que, que ele faz lá no esqueleto? Ele vai dar suporte e proteção aos órgãos vitais, como por exemplo a caixa craniana, a caixa torácica, são órgãos vitais contidos nesses compartimentos, concordam? O tecido ósseo também vai formar o sistema de alavancas com os músculos esqueléticos para permitir que ocorra o movimento, como está ocorrendo aí nessa figura aí, né? Então os músculos se inserem por meio de ligamento, de tendões nos ossos, tá? E aí permite que a contração do músculo movimente o membro, né? Outra função que é muito importante, mas pouco lembrada, é que o tecido ósseo é a reserva de cálcio do organismo e também fosfato e outros íons. Geralmente o fosfato está associado ao cálcio, na forma de fosfato de cálcio. Então um sempre está junto com o outro. Vocês vão estudar inclusive isso na fisiologia em outros sistemas, né? Como lá no sistema urinário e outros. Sempre o cálcio e o fósforo estão juntos. Então, o cálcio, pessoal, é uma reserva, é um cofator muito importante para várias reações químicas que ocorrem no organismo. Então, para vocês terem ideia da importância, né? Olha só a quantidade de cálcio que a gente tem armazenado no nosso esqueleto. Uma outra característica importante do tecido ósseo é que ele é muito vascularizado e muito inervado, ao contrário daquele outro que nós vimos agora mesmo, que era o tecido cartilaginoso, que tinha uma função de suporte também e tal, só que o tecido cartilaginoso não tinha vasos sanguíneos e nervos, nem linfáticos. Ele dependia do conjuntivo que estava ao redor dele para proporcionar os nutrientes e o oxigênio que ele necessita. Aqui não, aqui vai ter vasos sanguíneos, capilares, bem juntinho, chegando junto das células, tudo porque ela necessita. Quando a gente vai estudar o tecido ósseo, a gente tem duas maneiras de fazer isso. O tecido ósseo ele é muito rígido, né, pessoal? Ele é muito duro. Então não tem como você pegar e cortar ele em fatias muito finas lá no micrótomo, igual a gente viu lá na primeira aula lá de histologia, para poder colocar na lâmina. Então você tem duas opções. Ou você pega esse osso e desgasta ele com uma lâmina até que ele fique tão fininho que você consiga colocar ele sobre a lâmina e permita a passagem da luz, que é a preparação por desgaste, ou você vai fazer algum processo em que todos os minerais sejam retirados do tecido e só fique a parte orgânica, que é o método de descalcificação. Se você faz o método por desgaste, você vai ver algo desse tipo, né? Você vai preservar a arquitetura do tecido, mas você não preserva as partes moles bem e nem as células. Mas você tem uma noção muito boa da arquitetura do tecido. Se você fizer a descalcificação, o tecido vai ficar extremamente flexível, né? Porque você tirou todos os minerais e aí você vai poder cortar com o micrótomo, né? E fazer a lâmina. Só que aí você perde um pouco da noção da arquitetura do tecido. Então, esses dois métodos juntos permitiram que se estabelecesse como que é realmente a estrutura do tecido ósseo, né? Então, vários tipos de preparação, de microscopia, de coloração ao longo dos anos, né? Isso para todos os tecidos do organismo, né? Sempre usando várias técnicas para você descobrir como que é realmente aquele tecido. E a gente pode estudar dessas duas maneiras o tecido ósseo.
Como todo tecido conjuntivo, o tecido ósseo ele tem células e uma matriz extracelular. As células que compõem o tecido ósseo são as células osteogênicas, que são células indiferenciadas, porém já estão comprometidas com a linhagem de osteócitos, que é a célula madura. A célula osteogênica ela vai se diferenciar em osteoblastos, que é a célula jovem, muito ativa na síntese de matriz extracelular. O osteoblasto vai, quando estiver maduro e já produziu a matriz, vai ser chamado de osteócito, e é essa célula que permanece no interior do tecido, né, mantendo a fisiologia normal do tecido ósseo. E tem também os osteoclastos, tá? Os osteoclastos vão ter uma função importante na remodelação do osso pelo processo de reabsorção óssea que ele realiza. A gente vai falar de cada um deles, tá certo? Aqui na imagem a gente está vendo um osteoblasto imerso na matriz aqui ao redor dele, né? Ele sintetizou a matriz, essa matriz ainda é jovem. Quando a matriz é recém-sintetizada, ela é chamada de osteoide. E aqui eu sei que ela é recém-sintetizada porque não tem mineral. Se tivesse mineral aqui nessa matriz, pessoal, ao invés dela estar cinza como ela está aqui, ela ia estar bem preta, porque não ia permitir a passagem dos elétrons na microscopia eletrônica de transmissão. Então aqui é um osteoblasto. A gente está vendo aqui, ó, ele tem prolongamentos. Isso aqui vai ser importante para a gente falar da função dessa célula. A matriz extracelular do tecido ósseo, pessoal, vai ter uma parte inorgânica, que são os minerais, e uma parte orgânica. E essa parte orgânica, ela vai ser muito parecida com a matriz da cartilagem, por exemplo. Então, a parte orgânica vai ter muito colágeno no osso. 95% da matriz orgânica é formada de colágeno, e são aquelas fibras do colágeno do tipo 1, que forma fibras bem grossas. Isso aí vai ser importante, porque é o que vai conferir resistência ao osso. Além do colágeno, tem também proteoglicanas e glicoproteínas, assim como tinha nos outros tecidos conjuntivos também. Só que aqui elas vão estar em menor quantidade. E a parte inorgânica da matriz, pessoal, ela é formada principalmente por fosfato de cálcio. E esse fosfato de cálcio vai estar formando cristais de hidroxiapatita. São esses cristais aqui, ó, que a gente está vendo na microscopia eletrônica de varredura. Esses cristais aqui, pessoal, eles costumam ter a característica de atrair água, né? Os íons aqui atraem água. Então, existe o que a gente chama de uma capa de hidratação. Tem moléculas de água ligadas aos cristais. Para que tem essa água aí, vocês imaginam? Isso aqui, pessoal, é para facilitar o intercâmbio de cálcio entre os cristais e o líquido que vai estar ali nas proximidades lá da matriz e que vai levar esse cálcio para o sangue. Ou também o caminho inverso, né? Porque o cálcio que o indivíduo ingere, ele pode ser eliminado, mas ele também, grande parte dele vai ser colocado na matriz óssea. Então, essa água que está ligada a esses cristais serve para esse intercâmbio de cálcio entre o osso e o sangue, tá certo? Tem outros minerais também associados aqui. E esses minerais aqui, pessoal, que vão caracterizar a dureza do osso. Então, o tecido ósseo, ele é resistente por causa do colágeno e ele é rígido por causa dos cristais. Se você retirasse todos os cristais do osso, ele ia ficar extremamente flexível e não ia resistir às compressões ao qual o membro é submetido. Por outro lado, se você retirar toda a parte orgânica do osso e deixar só os cristais, ele vai ficar duro, mas ele vai ficar extremamente frágil, quebradiço. Entendeu? Vamos falar agora sobre as células do tecido ósseo. Bom, então as principais células que vão dar origem às demais da linhagem osteocítica, que a gente chama, são as células osteogênicas ou osteoprogenitoras. Essas células, pessoal, elas vão estar localizadas no conjuntivo que envolve o osso,
Assim como tinha lá na cartilagem, não tinha o pericôndrio, lembra? A partir do pericôndrio tinha as células condrogênicas, né, que originavam os condroblastos e que depois se diferenciavam nos condrócitos. Aqui é a mesma coisa. Só que aqui, em vez de pericôndrio, a gente vai ter o periósteo, que é uma membrana que envolve externamente o osso. Só que o osso, ele não é como a cartilagem, né, que é um tecido sólido, assim, sem cavidades nenhuma. Aqui o osso tem cavidades, tá? Então, o osso, ele tem cavidades que podem ser um canal medular, se for um osso longo, ou pode ser um monte de cavidades pequenas, se for um osso esponjoso. Depende do osso, ele vai ter cavidades. E o interior dessas cavidades é revestido por um tecido conjuntivo, que nesse caso vai ser frouxo e não denso como o periósteo, e é chamado endósteo, entendeu? Então, o osso é revestido externamente pelo periósteo e internamente pelo endósteo. E é nesse tecido conjuntivo do endósteo e do periósteo que estão as células osteogênicas, que vão dar origem às outras células do tecido ósseo, tá? Da linhagem de osteócitos. Então, as células osteogênicas, pessoal, aqui a gente está vendo uma imagem de um endósteo. Esse bem clarinho aqui, ele é um conjuntivo frouxo. A célula osteogênica, ela tem um aspecto parecido com um fibrócito, ou fibroblasto, né, alongado. A célula osteogênica, pessoal, elas vão se diferenciar em osteoblastos, que são essas células aqui, estão enfileiradas, tá vendo? Sobre uma matriz óssea que já está sintetizada aqui abaixo. E o que a gente está visualizando nessa imagem aqui, então, pessoal? Isso aqui é uma cavidade óssea, já com medula óssea, células sanguíneas, tá? Revestido pelo endósteo, com as células osteogênicas que dão origem aos osteoblastos. Esses osteoblastos, por sua vez, vão produzir a matriz. Então, aqui eles estão sintetizando essa matriz. Essa matriz óssea, pessoal, nas lâminas, ela sempre aparece com essa característica aí, ó, bem corada pela eosina. Então, a matriz óssea, ela é muito acidófila, porque ela cora com corante ácido, com o HE, quando se usa o HE. Então, aqui a gente está vendo, os osteoblastos, eles se localizam assim, como uma camada de células sobre a matriz, que eles estão sintetizando. À medida que ele vai sintetizando matriz, ele vai ficando envolvido por ela, tá certo? E aí ele vai ficando mais profundo nesse tecido. E aí ele passa a ser chamado de osteócito. Quando ele está na forma de osteócito, ele fica aprisionado na matriz, porque a matriz, à medida que ela vai sendo sintetizada, ela já vai começar a ser mineralizada. Tá certo? E aí o osteócito fica naquela forma, né, de célula ativa, porém não ativa na síntese. A taxa de síntese dele é mínima, só para manter as suas atividades básicas, basais. Então, pessoal, os osteoblastos, eles têm um aspecto meio cúbico, só que não é tão cúbico assim. Na verdade, ele é bem irregular. Quando ele está bem ativo, ele fica assim bem volumoso. Quando ele está mais inativo, menos ativo, inativo não. Quando ele está menos ativo, ele fica mais achatado. Então, em momentos diferentes, a gente vai encontrar esses osteoblastos nos cortes de tecido ósseo. Então, o citoplasma dele vai ser bem coradinho, né? Porque ele está produzindo muita proteína. E essa matriz que ele acabou de sintetizar, que está aqui pertinho dele, é chamada de osteoide. É aquela que eu falei para vocês que ainda não está mineralizada. Como essa aqui é uma preparação feita por descalcificação, então você não tem como diferenciar o osteoide muito bem da matriz já madura. Aqui, pessoal, a gente está vendo a mesma imagem, né, para a gente continuar contando essa história. Então, os osteoblastos, eles ficam aprisionados na matriz, à medida que eles vão sintetizando ela, e ela vai se mineralizando, eles ficam aprisionados. A gente diz que está aprisionado, por quê? Porque ele não pode mais nem fazer mitose e nem expandir muito, produzindo matriz, porque ela está mineralizada, entendeu?
Então, o osteoblasto, depois de sintetizar a matriz, a célula madura passa a ser chamada de osteócito. O osteócito ele é um pouquinho mais achatado, ele é menor um pouquinho do que o osteoblasto e ele fica dentro de uma lacuna. Assim como vocês viram lá no tecido cartilaginoso, aqui também tem lacuna, só que você nunca vai ver grupo isógeno no tecido ósseo. Quando o tecido ósseo ainda é jovem, ele foi produzido tecido ósseo primário, a gente vai falar adiante, às vezes você até vê alguns osteócitos mais próximos um do outro, mas nunca vão estar tão juntos como os grupos isógenos lá do tecido cartilaginoso, tá? Uma coisa interessante aqui, pessoal, que a gente não consegue visualizar na microscopia óptica nos cortes por descalcificação, mas a gente pode ver nas preparações por desgaste, é a presença de canais interligando essas lacunas dos osteócitos entre si. Mas como que surgiram esses canaizinhos aqui que ligam as lacunas? Porque, pessoal, essas células apresentam muitos prolongamentos. Olha essa célula aqui, ó. Parece uma aranha cheia de perninhas, não é mesmo? São os prolongamentos dela. Aqui o corpo celular, é onde está o núcleo e as organelas, e aqui os prolongamentos, tá certo? Essa célula aqui, ó, é um osteócito, ela faz junções comunicantes com os prolongamentos de outro osteócito, e esse aqui com um do outro, e assim vai. E isso, pessoal, começou quando essa célula aqui era um osteoblasto ainda. Olha só esse prolongamento aqui, tá vendo? O osteoblasto faz esse tipo de comunicação, né, de estar com seus prolongamentos ligados a outros osteoblastos, quando ele ainda está lá na fase de síntese. Só que depois que essa matriz fica mineralizada aqui, pessoal, esse lugar onde está esse prolongamentozinho vai se tornar o quê? Um canal, que a gente chama de canalículo. Tá certo? E ele vai passar a ser um osteócito aprisionado dentro de uma lacuna. Que é isso que a gente está visualizando aqui. Então, o osteócito ele fica dentro de uma lacuna, a matriz em volta dele toda mineralizada, já rígida, e os seus prolongamentos interligando com os seus vizinhos, em volta dos prolongamentos formou aquela matriz rígida, formou-se um canalículo. Então, aqui a gente tem um monte de canalículos. Presta bem atenção. Esses canalículos vão interligar uma lacuna com a outra e também com o periósteo e o endósteo. E com outros canais maiores onde estão os vasos sanguíneos do tecido ósseo. Então, os nutrientes vão chegar diretamente para essas células, não vai ter dificuldade de nutrição, tá? Nós vamos ver mais adiante. Então, esses canalículos envolvendo os prolongamentos vão ajudar na nutrição dessas células. O osteócito, ele fica lá aprisionado na matriz, aí quando você observa ele lá, dá a impressão de que ele está lá sem fazer nada e tal, mas não, na verdade ele é importante para manter a fisiologia do tecido ósseo. Se ocorrer morte do osteócito, pode começar a ter um processo de reabsorção óssea neste local, né? Então, é normal o osteócito ficar ali, vivo, lógico, né? Para manter a fisiologia normal do tecido ósseo. Embora ele apareça que não está fazendo nada ali, a taxa de manutenção basal dele é essencial para a vida do osso. Aqui, pessoal, tem um esqueminha que ajuda a ilustrar tudo isso que eu estava falando até agora. Então, a gente tem as células osteogênicas, que são comprometidas com a linhagem de osteócito. Célula osteogênica se diferencia em osteoblastos, estão representados aqui como células em uma camada. E eles são realmente assim, ficam um do ladinho do outro. Osteoblasto começa a produzir matriz ao seu redor, que é essa primeira mais clarinha, marrom clara aqui, que a gente chama de osteoide, a matriz que ainda não está mineralizada. À medida que ele vai produzindo matriz, olha só, ele vai ficando envolvido por ela. Na hora que essa matriz já está envolvendo ele todo e começa a ter a deposição de minerais aqui, essa célula passa a ser chamada de osteócito, tá certo? Veja aqui que ele permanece com as conexões com as células vizinhas, com os outros osteócitos e com os outros osteoblastos lá do periósteo ou do endósteo, no caso aqui seria o endósteo.
tá certo? Então aqui vão existir canalículos aqui. Isso aqui vai formar um verdadeiro sistema circulatório dentro do tecido ósseo, tá certo? A gente vai voltar a falar sobre isso mais pra frente. Vamos dar continuidade então falando sobre as células. Tem um outro tipo de célula que é o osteoclasto. A origem dele é diferente dos outros da linhagem osteocítica, porque eles são células que derivam de precursores mononucleados. O que é isso, gente? Monócitos do sangue, né? Lembra do monócito? É uma das células do sangue, aquela que dá origem ao macrófago, é essa mesma. Lembra do sistema mononuclear fagocitário? Então, ele também faz parte desse sistema osteoclasto. Como que é esse osteoclasto, gente? Ele é uma célula gigante, móvel, assim como o macrófago, lembra? Multinucleadas. Por que ela tem esse monte de núcleos? Ela pode ter de 4 até mais de 10 núcleos. Ela é desse jeito, pessoal, porque ela resulta da fusão de vários monócitos, entendeu? É uma célula que resulta da fusão de vários monócitos, e aí ficam com os núcleos de todos os monócitos que se fundiram. O citoplasma dele é muito acidófilo. No caso, ele chega a ser de uma cor rosa avermelhada, tá? Não é um rosa claro, intenso, porém claro, como o da matriz. É um pouco puxando para o vermelho. Nós vamos ver as imagens depois. Outra característica, pessoal, é que ele tem esses prolongamentos vilosos aqui nessa superfície em que ele está em contato com a matriz óssea. O osteoclasto, assim como os osteoblastos, pessoal, sempre estão na superfície da matriz. O único que fica envolvido por matriz por todos os lados é o osteócito, porque o osteoclasto, assim como o osteoblasto, ficam na superfície realizando uma função relacionada com a matriz. O osteoblasto sintetiza a matriz e o osteoclasto digere a matriz, tá certo? Esse processo de digestão da matriz é denominado reabsorção óssea. Esse é o nome que se dá à função que o osteoclasto realiza, entendeu? Então, como é que ele vai fazer essa função? Ele tem lisossomos, muitos lisossomos dentro do seu citoplasma. E ele vai ter no seu interior ácido, os íons H+, que acidificam o interior dos lisossomos, e várias enzimas. E ele vai secretar, pessoal. Então, aqui é um pouco diferente. Gente, a rinite tá demais aqui. Não é o Covid, tá? É sempre a rinite com esses gatos aqui. Então, o que acontece? Ao invés dele fazer a fagocitose, pessoal, ir lá e fagocitar pedaços, não vai dar, porque essa matriz, ela é rígida. Então, o que essa célula faz? Ela secreta os seus lisossomos. Os seus lisossomos são como se fossem vesículas de secreção que vão se fundir com a membrana nessas regiões vilosas aqui, ó, para liberar o conteúdo de enzimas e ácidos aqui, tornando esse ambiente um microambiente propício para a digestão da matriz, a parte orgânica da matriz, entendeu? Aqui nesse esqueminha tá dando para ver bem, olha só. Ele tá bem aderido à matriz. Esse aqui é um local, forma um microambiente com pH baixo, onde vão ser liberadas as enzimas, né? E vai ser excelente para a atuação delas, a presença dos íons de hidrogênio aqui. Então, o que vai acontecer? Ai, meu Deus. Essa matriz vai ser digerida e vai ser liberado o mineral, né? E quem que é o foco aqui? É o cálcio. Tá? Então, o cálcio vai ser liberado aqui e essa célula vai transportar esse cálcio para os capilares. Tá? Ela vai liberar esse cálcio, aliás, para que os capilares que estão ali ao redor possam transportar ele. Tá certo? Que mais? Então, o processo de reabsorção óssea, pessoal, que é essa função do osteoclasto, é importante para ter um equilíbrio do cálcio no sangue, entendeu?
E essa atividade do osteoclasto é regulada por hormônios. Então, tem um hormônio chamado paratormônio, que é da glândula paratireoide, que quando os níveis de cálcio no sangue estão baixos, que a gente chama de calcemia, essa glândula libera o paratormônio para estimular o osteoclasto a reabsorver para liberar cálcio para o sangue. Da mesma forma, se a sua calcemia estiver muito elevada, lá na tireoide tem umas células lá, sem ser aquelas dos folículos que a gente viu lá, são outras que ficam entre os folículos, vocês vão estudar isso em outras disciplinas, se for o caso. Essas células da tireoide liberam calcitonina. A calcitonina faz o que? A inibição do osteoclasto. Então, essa calcemia, ela é regulada hormonalmente e tem uma função direta do osteoclasto neste processo, tá certo? Agora a gente vai interromper. Senão vocês não me aguentam, né, gente? Ai, ai.